Olá, pessoal. Eu sou a doutora Cíntia Moura, da Terapia Criativa e do Instituto Terapia Criativa, que disponibiliza formação para psicólogos, né? Então, a gente tem aulas, cursos e também temos dois protocolos, um de treino de controle da impulsividade com crianças e outro, que é o que nós vamos falar hoje, que é de resolução de problemas com crianças. Então, hoje eu vou tirar as dúvidas sobre este protocolo. O protocolo anterior, que é de treino de controle da impulsividade com crianças, já existe um vídeo aqui no YouTube em que eu tiro as dúvidas, as principais dúvidas que me foram enviadas pelas profissionais que estão aplicando e trabalhando com esse protocolo. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser conhecer, só acessar aqui no canal mesmo, você vai ter acesso a esse vídeo. E é um outro vídeo anterior onde eu falo do autocontrole em geral, tá? Porque esses dois protocolos, eles visam treino de autocontrole com crianças. Então, para atingir o autocontrole, a criança precisa primeiro se refrear, né? Treinar a inibição comportamental, controlar a impulsividade, que é o foco do protocolo 1. E depois aprender resolução de problemas, que é o foco do protocolo 2, que é esse do qual nós vamos conversar hoje, ok? Então assiste esse aulão também de autocontrole que tem aqui no canal, que vai te ajudar bastante. Ok? Vamos lá então? Bom, vamos começar. A primeira dúvida que me foi enviada é a seguinte: qual a importância de ensinar autocontrole para uma criança? Então, como eu acabei de falar, existe um vídeo aqui no YouTube que eu explico sobre a importância de ensinar o autocontrole, tá? Se a gente não ensina autocontrole, nós vamos ter uma criança com dificuldade de relacionamento, com dificuldade de aprendizagem, porque ela precisa, para focar a atenção em alguma coisa, para apreender aquela informação, ela precisa se controlar. Quer dizer, ela precisa não focar em outros estímulos do ambiente para focar naquele em específico. Então, ela vai ter dificuldade de aprendizagem, né? Ela vai ter dificuldade de relacionamento social, porque provavelmente ela vai ser uma criança invasiva, né? Que atropela os outros. Então, assiste o vídeo do autocontrole em que eu explico, né, todas as vantagens desse repertório na vida de uma criança. Ok, segunda pergunta. Até que ponto o adulto pode ajudar a criança sem fazer por ela? Eu achei bem legal essa pergunta, tá? Porque a gente pode ter aquela criança ou aquela família com aquela criança em que a família pensa: vamos deixar a criança livre, vamos dar liberdade para ela, quando ela estiver pronta, ela vai aprender, né? Só que essa prontidão também não acontece se não houver estímulos para isso, né? Então, assim, existe bastante diferença entre você ajudar a criança e deixar ela livre, né, para fazer o que ela quiser no momento em que ela quiser. Se você ajuda, você pode ir ajudando cada vez menos. Então, vamos pegar o exemplo do banho, né? Você primeiro dá o banho todo na criança desde bebê. Depois, conforme ela vai crescendo, você vai ensinando ela a lavar o joelho, ensinando ela a lavar a barriga, né? Então, ela vai fazendo um pouquinho e você outra parte maior. Até que vocês vão invertendo. Ela vai fazendo a parte maior e você vai fazendo a parte menor. Então, você vai dando uma mensagem para a criança de que ela já é competente para fazer aquilo e por isso você está atribuindo aquela atividade para ela. Quando você deixa ela livre, você também, além de não proporcionar o desenvolvimento e aprendizagem, você também está dando uma mensagem para a criança assim: eu não me importo com você, né? Aquilo que você fizer aí para mim tá bom. Então, também não é uma mensagem legal para a autoestima da criança, para uma criança se sentir amada, se sentir cuidada. E para autocontrole, então, nem se fala, né? Uma criança deixada à própria sorte não vai aprender autocontrole. Próxima pergunta. O que é escutar ativamente? Então, vocês vão ver que em das etapas do protocolo existe essa orientação para o terapeuta observar a criança e escutá-la
ativamente. Então, a escuta ativa, ela é um interesse genuíno naquilo que a criança está falando, tá? Então, às vezes a criança vai te trazer hipóteses ou alternativas de resolução de problemas meio absurdas, né? Ou fantasiosas. E não corte ela nesse momento, né? Você dê atenção, diga, tá, me explica melhor como que é isso. Mas será que isso resolve? Resolve para quem? Resolve só para você e resolve para amigo também? Porque às vezes ela vai dizer assim, ah, eu já dou um tapa mesmo, já vou lá e tiro dele o negócio. Ok, e resolveu o seu problema? Ah, resolveu porque eu peguei de volta o brinquedo. Tá, e o amigo, como é que ele ficou? Isso vai resolver para ele também? Então, uma resolução tem que ficar boa para os dois lados. Então, escute a criança, levante todas as alternativas, legitime o que ela está propondo. Para isso, você pode anotar no papel na frente dela para mostrar que tem importância aquilo que ela está falando, ok? Então, isso para quem trabalha com terapia de crianças já há muito tempo, já é uma prática provavelmente usual, né? Ouvir as crianças atentamente, legitimar as ideias, legitimar os sentimentos. Mas, se você ainda tem dúvida, tá aí a explicação. Outra questão: qual o melhor momento para deixar de lado as situações do material, né? As situações propostas no protocolo e trabalhar com questões do dia a dia da criança? E pergunta número 5, que também tem a ver com essa: posso trabalhar as situações do dia a dia da criança nas fases iniciais ou apenas situações hipotéticas estruturadas propostas no material? Achei excelente essa pergunta, tá? Porque eu proponho que você siga o protocolo com as situações hipotéticas, porque é mais fácil para a criança reconhecer problemas e levantar alternativas quando isso está fora da vida dela, né? Está nas situações hipotéticas, está nos personagens, tá? Depois que você passar pelas etapas D e E nessa proposta estruturada, aí sim você pode retomar e trabalhar com situações do dia a dia dela, que você vai encontrar menos resistência. Antes disso, eu tenho impressão, pela minha experiência, que é bem provável que você encontre resistência, que você gere contra-controle, tá? Por parte da criança, você ir direto nas situações de problema da vida dela, tá? Então, faça as situações estruturadas até a etapa e depois você pode retomar desde a B, tá? Da B, C, D, E, com as situações de vida real dela, que ela traz, que a professora relatou, que os pais relataram. Ela vai estar mais aberta, porque ela vai estar mais pronta para responder aquilo que você está propondo para ela, porque ela já aprendeu. Então, a questão emocional que vier junto, né, com trazer a situação do dia a dia dela para a sessão e para a discussão, vai estar amenizada, porque agora ela sabe que tipo de resposta é esperado e ela sabe pensar alternativas porque ela já treinou isso anteriormente, ok? Consigo trabalhar o protocolo para crianças não leitoras? Sim, consegue, tá? O protocolo é proposto a partir de 6 anos, então provavelmente as crianças já estão lendo ou começando a ler, a maioria delas, quando você for propor esse treino, tá? Porque você vai pegar geralmente crianças de 7, 8, 9 anos para fazer o treino. Mas, então dificilmente você vai ter uma criança não leitora dentro do protocolo de resolução de problemas. Mas se você pegar uma criança com dificuldades, né, de resolução de problemas e menores que 6 anos, que ainda não são leitoras, avalie se não é o caso dela passar primeiro pelo protocolo de controle da impulsividade, tá? Porque o protocolo de controle da impulsividade é recomendado para crianças menores
e ele é anterior a esse treino proposto aqui. Próxima. O protocolo funciona com todas as crianças? Posso aplicar o protocolo em crianças com condições neurológicas atípicas, como TEA, por exemplo? Pode. O treino é proposto para o ensino desse repertório para crianças na faixa etária de 6 a 12 anos, tá? E ele é específico para ensinar a resolução de problemas. Então, ele serve para quaisquer crianças. Se você tiver crianças do espectro autista, crianças com condições neurológicas atípicas, você espere que o treino seja mais lento. Talvez você não precise fazer grandes adaptações à forma como ele é proposto, mas caminhar mais devagar, tá? Com a criança, repetir mais os treinos, ter certeza que ela internalizou, captou, né, a informação, entendeu para poder passar para o próximo passo. 8. E se a criança não conseguir reconhecer onde está o problema? O que fazer quando a criança começa a inventar desculpas e não reconhece os problemas? Então, também juntei duas perguntas parecidas aqui, tá? E a minha sugestão é: dê modelo. Se a criança não reconhece onde está o problema, você olha para a situação e diz: olha, aqui para mim me parece que o problema está por aqui. Então, você dá modelo para ela, de onde você acha que está o problema, por que você acha que aquilo ali, que aquele comportamento é um problema, tá? E treine com ela. Muitas vezes, quando a criança tem muita dificuldade, às vezes eu dou o modelo e treino com a mesma situação do modelo, tá? Então, fala, agora você. Vamos lá, olha aí e fala para mim onde que tá o problema que eu acabei de falar para você. Tá? Para ver se ela captou o raciocínio. Aí depois você passa para uma situação nova e deixa ela sozinha fazer a análise. Mas quando a criança insiste, tá? Em inventar desculpa, colocar o problema nos outros, tá? Nunca focar o problema no personagem principal, mas sim em outras pessoas ou em eventos do ambiente, você até pode legitimar isso, tá? Você diz assim, tá, isso aí também, eu acho que tem a ver, mas nós estamos procurando um outro lugar onde o problema pode se instalar e que a gente vai conseguir resolver. Porque se o problema estiver aí onde você está falando, a gente não vai conseguir resolver, né? Se fosse com a gente, não ia dar para resolver. O personagem também não vai conseguir resolver. Mas se o problema estiver num outro lugar que ele tem mais controle, aí, ó, fica baba, né? Fica facinho de resolver. Vamos achar? Então, aí você pode mostrar que o pensamento dela faz sentido, mas que vocês estão procurando outra relação, né? Em que seja mais controlável, tá? E se precisar, dê modelo também. Então, o que fazer quando a criança não entende que seus comportamentos sempre têm consequências e que muitas vezes essa consequência pode ser negativa? E parecida com essa, a próxima pergunta: como ajudá-la a aprender a considerar as consequências antes de agir? Olha, a minha ideia é: volte para o treino indireto, tá? Se ela tá com dificuldade de reconhecer que o comportamento dela tem consequências, provavelmente ela precisa voltar na consideração de que o comportamento das outras pessoas, dos personagens, né, das situações que você está propondo hipotética, também tem consequências, tá? Então, volte, eu sugiro o pontinho de vista, que pode ser usado nesse caso. Você pode retomar aquelas situações do pontinho de vista, propor ali qual é o problema, e aí devagar você vai questionando ela. Tá, se fosse você nessa situação, o que você faria? A situação do personagem, tá? Que está colocado ali na foto, na cena apresentada. O pontinho de vista, para quem não conhece, também tem vídeo aqui explicativo no canal do YouTube.
É um material da terapia criativa para trabalhar cognição social, para trabalhar resolução de problemas com crianças. Próxima pergunta. Como auxiliar a criança a formular novas alternativas para resolver os problemas? Dê modelo também, tá? Só que aqui eu vou propor uma diferençazinha para você na proposição do modelo. Não proponha um modelo, proponha uns 3, tá? Umas 3 alternativas. Então, você pode dizer assim, olha, eu nessa situação aí, se alguém puxasse briga comigo, eu ia primeiro olhar bem para a pessoa e dizer, não rola, tá? Virar a cara e sair. Ou eu podia também contar para a professora que fulano tá me provocando e que já já vai sair briga porque eu não vou aguentar a provocação. Ou eu podia também olhar bem e pensar, será que vale a pena eu me estressar com isso, né? De novo? Ah, não, deixa pra lá, né? Cara, você quer brigar mesmo? Vamos brincar. Acho que era melhor a gente brincar do que brigar. Então, aí você dá umas 3 alternativas para a criança, você ensina ela, né, dar esses 3 modelos diferentes, a raciocinar diferente, a levantar alternativas diferentes. Ela pode até escolher uma alternativa sua no começo, ok, mas aí ela aprende, né, a considerar as dela. E se ela começar a repetir muito as suas ideias, você pode dar uma cortadinha, né? Você pode dizer, ah, mas essa ideia aí foi minha. Eu quero que saia uma ideia da sua cabeça. Vamos lá que você consegue. E aí pensa lá, o amigo é seu, a professora é sua, a escola é sua. Deve ter uma ideia diferente que você pode trazer e que pode funcionar super bem. Ok, pergunta. Meu clientinho encontra muita dificuldade nos exercícios onde precisa mudar a perspectiva para a de outra pessoa. Existe um exercício para trabalhar essa habilidade? O pontinho de vista pode ser utilizado para isso? Quem mandou essa pergunta já conhece o pontinho de vista, né? Sim, pode, tá? E a orientação é a mesma, ok? Use o pontinho de vista, dê o seu ponto de vista sobre um personagem, depois dê sobre o outro, tá? Repita o treino com a mesma cena para a criança, depois com outra cena, até ela entender essa alternância. Tem criança que tem dificuldade mesmo de entender essa alternância, porque a criança ela é muito egocêntrica, né? Ela vê a coisa do ponto de vista dela. Então, realmente ver o ponto de vista do outro é um treino, é uma aprendizagem, tá? Então, não é só o seu clientinho que vai ter essa dificuldade. Geralmente, essa é uma dificuldade das crianças, por isso que já tem uma etapa no protocolo exatamente para esse tipo de treino. Mais uma. Posso trabalhar o protocolo em grupo ou ele gera mais proveito de forma individual? Pode sim, eu acho inclusive uma boa ideia trabalhar em grupo, porque os modelos das outras crianças podem funcionar super bem e funcionar até melhor do que o seu modelo de adulto como terapeuta, né? Então, acho que você não tem muitas adaptações para fazer, você pode usar o protocolo como ele está proposto, no formato de grupo, que você vai ter sim bons resultados. Outra questão. A criança acha todas as atividades propostas chatas e não quer fazê-las. Como posso proceder? Olha, a minha opinião é a seguinte: se você entrou nesse protocolo com esta criança, é porque ela já melhorou o controle inibitório. Ou seja, ela já consegue enfrentar chatices, sim. E chatices que têm que ser feitas porque têm que ser feitas, não é? Não é porque eu quero nem porque eu gosto. Ela já deve ter aprendido um pouco mais e melhor postergar a gratificação. Então, se ela ainda continuar insistindo, apresentando esse comportamento de resistência, considere retomar as fases finais do treino de protocolo de controle da impulsividade, porque alguma coisa enroscou lá, tá? Mas, de qualquer forma, você pode também usar esse argumento, né? Fala, ó,
Chatice por chatice, tem muitas chatices que a gente tem que enfrentar na vida e essa aqui não é das piores, hein? E vamos tentar, você vai ver que nem é tão chato assim. Ok, mais uma. Estamos acabando já, gente. Aguenta firme aí. Fica comigo até o final. Os pais trouxeram como alvo da terapia um comportamento que gera problemas para a família, mas a criança não vê como problema e por isso ela não quer trabalhar em cima disso. Como posso manejar a situação? Olha, eu falo sobre isso no curso Procedimentos, Técnicas e Táticas na Psicoterapia de Crianças. Por que eu falo disso lá? Porque aqui você está me perguntando, né? Quem me trouxe essa pergunta está se referindo à psicoterapia em geral e não especificamente ao protocolo, tá? E aí nós vamos ter várias situações, vamos ter pelo menos umas 3 situações, né? Que a criança concorda com a queixa dos pais, em que a criança não concorda com a queixa dos pais, mas formula o objetivo dela, e aquele que a criança não concorda, não formula e fica resistente, muito resistente, tá? Então, nessas 3 condições, eu explico detalhadamente nesse curso como fazer, e não vou conseguir explicar aqui agora, porque demanda muito tempo, tá? Para destrinchar, mas eu convido vocês a conhecerem o curso, até porque tem muitas outras técnicas e táticas bacanas lá que pode te ajudar em outras situações na terapia de crianças. E última questão, de que maneira posso inserir os pais nesse treino, para que eles auxiliem no processo fora do consultório? Ótima pergunta também, tá? Eu acho que você pode e deve explicar para os pais os passos do protocolo. Pode, inclusive, pegar as páginas 1 e 2 do protocolo, imprimir e ler junto com eles, explicando cada passo, cada etapa e como usar essas estratégias em casa, nas situações do dia a dia. E aí, durante a aplicação, né, durante as sessões, o decorrer do processo, você vai informando eles em que etapa você está, para que eles possam focar também aquela etapa durante a semana com a criança no dia a dia, ok? Então é isso, gente. Essas foram as principais perguntas que me foram enviadas. Eu espero ter respondido aí e ajudado vocês na aplicação do protocolo. Mais uma vez, quero dizer que se você não conhece o protocolo, vai aparecer aqui na tela, né, para vocês aí nosso contato de cursos aqui da terapia criativa. Manda um WhatsApp pra gente, que a gente vai ter o maior prazer de te apresentar o protocolo, de te apresentar outros cursos e aulas que nós temos por aqui também para ajudar na sua formação de psicoterapeuta de crianças, de adolescentes também, tá? Mas tem bastante coisa, bastante material bacana sobre crianças. E siga a gente aqui nas redes sociais, tá? Siga a gente aqui no YouTube, se inscreve aqui no nosso canal, siga a gente lá no Doutora Cíntia Moura, no Instagram do Instituto e o Instagram da loja, que é o @terapia.criativa. Ok? Tchau, tchau!